Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no The Deep Dive. Hoje o papo é sobre um texto, olha, intenso. Tiago, capítulo 3. Vamos falar sobre algo que a gente usa o tempo todo, né? A nossa fala. E as advertências que ele faz são, assim, bem diretas. Para nos ajudar nessa análise, a gente está usando comentários como o do Douglas J. Moo e também bíblias de estudo, tipo a Roman, a NAA. E a ideia aqui é entender por que Tiago dá tanto peso para essa questão da língua, do controle da fala, e também qual a diferença que ele faz entre a sabedoria que vem de Deus, do alto, e uma outra que ele descreve de um jeito bem sombrio. É uma conversa sobre o poder das palavras, sobre integridade, sobre paz. Então, vamos lá, vamos mergulhar nisso. Tiago já começa logo no versículo 1 com um aviso que, olha, faz a gente parar para pensar. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, e ele explica o porquê. Sabendo que nós, mestres, receberemos um juízo mais rigoroso. Esse nós é interessante, ele se inclui. Isso soa um pouco assustador, não? Qual é a ideia aqui? Desencorajar o ensino? É uma ótima pergunta. Olha, não parece que a intenção seja proibir o ensino em si, que era fundamental na igreja primitiva, né? Os didaskaloi, os mestres, eram importantes. Mas o alerta é muito sério. Esse juízo mais rigoroso, o crima, provavelmente não quer dizer condenação certa, mas sim uma responsabilidade assim muito maior diante de Deus. Pensa bem, quem ensina usa a língua o tempo todo. E como o próprio Tiago vai argumentar logo depois, a língua é a parte mais difícil de controlar do ser humano. Havia também um risco, né? Alguns podiam buscar ser mestre talvez pelo status, pelo prestígio, sem ter a maturidade espiritual necessária. E isso podia até piorar as tensões na comunidade que ele está escrevendo. Então, o aviso é pesado. Levem isso muito a sério. A responsabilidade é gigante. Faz todo sentido. E aí, logo em seguida, no verso 2, ele meio que universaliza o problema, né? Não é só dos mestres, ele diz, porque todos tropeçamos o pitaio em muitas coisas. Ufa, dá um alívio ouvir isso, mas ao mesmo tempo mostra o tamanho do desafio, né? Ninguém está isento. E aí ele faz uma conexão que eu acho impressionante. Quem consegue não tropeçar no falar, esse é perfeito, télios, maduro, completo. Capaz de controlar o corpo todo, o soma. Quer dizer que dominar a fala seria a chave para o autocontrole total. Isso parece, nossa, quase impossível. Exatamente. É uma afirmação bem radical. Esse tropeçar provavelmente se refere a essas falhas do dia a dia, os pecados menores, talvez, mas que mostram nossa dificuldade. É uma luta de todo mundo. E ser perfeito, télios, aqui não é ser sem pecado, mas sim ter chegado a uma maturidade, uma integridade, sabe? Ser completo espiritualmente. E essa ideia de que controlar a língua é a chave mestra para dominar o corpo todo, quer dizer, a pessoa inteira, as ações, os impulsos, é muito poderosa. Tiago está dizendo basicamente que o jeito que a gente fala revela e também influencia demais quem a gente é por dentro. E sim, ele reconhece que é difícil pra caramba. Isso ecoa muito na literatura de sabedoria antiga, né? Provérbios está cheio de alerta sobre o poder e o perigo das palavras. E para mostrar esse poder que é tipo desproporcional da língua, ele usa umas imagens muito vívidas. Versículos 3 a 5. Primeiro, o freio na boca do cavalo, uma coisinha pequena que direciona um bicho enorme. Sim. Depois, o leme de um navio, também pequeno, mas o piloto usa para guiar aquela estrutura imensa, mesmo com vento forte soprando. Ele menciona até o piloto e o impulso, né, o ormene. Exato. São imagens que eram muito comuns na época, sabe? Filósofos, escritores usavam essas analogias do pequeno controlando o grande. Mostra como Tiago era um bom pastor, usando coisas do cotidiano. Mas aí vem a terceira imagem, e o tom muda completamente. Ele compara a língua a uma faísca, uma pequena fagulha de fogo, pir, Ah, sim. que pode incendiar uma floresta inteira. Ou talvez, como você disse, um matagal seco, ile, que era comum lá na Palestina. Aqui, a ideia não é mais só direcionar. É destruir. É destruir, exato. A língua não só guia, ela pode devastar.
arrasar. E essa ideia de destruição fica ainda mais forte no versículo 6, que é bem denso, né? Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, cosmos tes adiquias. Os comentaristas como Mu falam que a tradução aqui é complicada, com essa sequência de substantivos, o verbo katistatá é posta, se constitui. Mas qual é a mensagem principal ali? A mensagem é chocante, na verdade. Tiago parece sugerir que a língua funciona como um portal, sabe? Um ponto de entrada que traz toda a maldade, toda a corrupção do mundo, no sentido daquele sistema que se opõe a Deus, para dentro da pessoa. Nossa! Ele diz que ela contamina, espilousa, a pessoa por inteiro, pantossoma, não só o corpo físico, mas o ser todo, e pior, ela incendeia todo o curso da sua vida. Tontrocon tes genéseos. Incendeia o curso da vida. O que isso quer dizer? Essa roda da existência. É uma expressão forte, né? Sugere que a língua descontrolada, a fala maldosa, pode colocar fogo em toda a trajetória da vida de alguém, do começo ao fim. Pode arruinar tudo. De onde vem esse poder todo para incendiar? Tiago é direto. Ele diz que a própria língua é incendiada pelo inferno. Ele usa a palavra geena. Geena. Lembro disso dos evangelhos. Exato. Geena era o nome daquele vale perto de Jerusalém que servia de lixão. O fogo queimava lá sem parar. Jesus usou essa imagem para falar do juízo final, do poder destrutivo associado ao mal, a Satanás. Então, a conexão que Tiago faz é direta e assustadora. A fala irresponsável, a fala maldosa, não é só um errinho humano. Ela pode ter uma origem, uma energia destrutiva que vem de uma fonte muito sombria. Quer dizer que a língua pode ser um canal. Exato. Um canal por onde o próprio inferno, digamos assim, atua para destruir vidas, relacionamentos. É uma afirmação de uma gravidade imensa sobre o poder do que a gente fala. Os pecados da fala que Provérbios lista, sabe? Calúnia, fofoca, mentira, são exemplos desse dano. Nossa, isso muda tudo. A gente pensa numa conversa boba, numa fofoca, numa palavra dita com raiva. E segundo Tiago, pode ter uma dimensão muito mais séria por trás. E aí ele continua nos versículos 7 e 8 com um contraste que é brutal. Ele fala que o ser humano consegue domar, damasô, todo tipo de animal, né? Feras, aves, répteis, bichos do mar, quase citando Gênesis 1, onde Deus dá esse domínio para o homem. Mas aí vem a bomba. Mas nenhum homem pode domar a língua. Nenhum. Ele está exagerando para causar impacto ou é literal? Alguns intérpretes, como Santo Agostinho, lá atrás, diziam que nenhum homem significava que só Deus, só a graça divina, poderia domar a língua. Faz sentido. Outros, como Mu, acham que Tiago está sendo mais direto mesmo. A doma perfeita, completa, total da língua está além da nossa capacidade humana natural. O que não quer dizer que a gente não deva tentar, né? Claro, Lutar contra isso. claro. Mas é um reconhecimento da dificuldade extrema. Ele descreve a língua como um mal incontido e requieto, akatastaton kakon, algo que não para quieto, e cheia de veneno mortífero, tanateforou io. Isso lembra muito alguns salmos que falam da maldade que destrói, né? Como o Salmo 140. E é aqui que ele aponta o dedo para uma inconsistência que parece que o incomoda demais. Versículo 9. Com ela bendizemos, elogiou, o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos, cataromai, os homens, feitos à semelhança de Deus. Usar a mesma boca para as duas coisas. Essa duplicidade é o X da questão para ele. Amaldiçoar alguém naquela época não era só xingar, sabe? Era quase como invocar o mal sobre a pessoa, tinha um peso muito real. Entendi. E fazer isso contra um ser humano, que Tiago faz questão de lembrar que a imagem de Deus, lá de Gênesis de novo, é uma contradição absurda com o ato de bendizer a Deus. Revela uma hipocrisia, uma divisão interna profunda. Isso conecta direto com aquela figura que ele já falou lá no capítulo 1, lembra? O dipsitós, o homem de ânimo dobre, de mente dividida. É uma instabilidade espiritual que aparece na fala.
tem paralelos sobre a língua dúplice em outros escritos judaicos também. Para deixar bem claro que essa duplicidade é incompatível, ele volta a usar exemplos da natureza, nos versículos 11 e 12. Agora são perguntas com respostas óbvias, né? Uma fonte pode jorrar água doce, glic, e água amarga ou salgada, picron, halicon, do mesmo lugar? Claro que não. Impossível. Uma figueira pode dar azeitonas? Uma videira dar figos? De jeito nenhum. E no finalzinho do 12, ele reforça: uma fonte de água salgada pode dar água doce. Tem uma pequena variação ali, mas a ideia é a mesma. Exatamente. A natureza tem uma ordem e uma consistência que está faltando nessa fala dupla que ele critica. O ponto central, inescapável, é: a fala reflete o que está no coração, a fonte interior. Assim como uma fonte de água doce não produz água salgada, um coração que está sendo transformado por Deus não deveria, assim, consistentemente, produzir palavras que amaldiçoam, que ferem, que são falsas. Que Jesus ensinou, né? A árvore se conhece pelos frutos, e o que sai da boca vem do coração. Mateus 7, Mateus 15. A inconsistência na fala é um sintoma claro. Tem um problema mais fundo, lá no centro do nosso ser. Essa ligação tão forte entre o coração e a fala meio que prepara o terreno para a segunda parte do capítulo, né, dos versículos 13 a 18. O foco muda um pouquinho, mas a preocupação com a integridade, com a paz na comunidade, continua ali bem forte. Ele começa com uma pergunta: quem dentre vós é sábio, sófos, e entendido, epistemon? Mas o teste para saber quem é não é uma prova de conhecimento, né? Não é um teste intelectual. De jeito nenhum, o teste é totalmente prático, é na vida real. Ele diz: mostre pelo seu bom procedimento, kalesanastrophês, as suas obras em mansidão de sabedoria, praetesofias. Ou seja, a verdadeira sabedoria não se mede pelo que a pessoa sabe na cabeça, mas por como ela vive, pelas suas ações concretas. E tem mais: essas ações precisam ser feitas com uma atitude específica, essa mansidão de sabedoria. Essa palavra mansidão, praitz, me chama a atenção. Hoje em dia, às vezes, a gente associa com fraqueza, com passividade. Como o Tiago via isso de forma tão diferente, tão positiva? É uma ótima observação. No contexto bíblico, e especialmente aqui em Tiago, mansidão não tem nada a ver com fraqueza. Pelo contrário, é força sob controle. É aquela humildade que nasce quando a gente reconhece nosso lugar diante de Deus, sabe? Que a gente depende dele. Pensa em Jesus, que falou de si mesmo como manso e humilde. Não era falta de força de jeito nenhum. Era um poder exercido com gentileza, com submissão à vontade do Pai. Entendi. Então a verdadeira sabedoria se manifesta em ações justas, corretas, feitas com essa humildade que vem de Deus, sem arrogância, sem querer aparecer. É bem diferente da visão grega comum de força, por exemplo. E conecta muito com a sabedoria prática do Antigo Testamento, baseada no temor do Senhor e na conduta justa. E ele contrasta isso na hora com a falsa sabedoria. Se lá no coração tem inveja amarga, zelos picros e sentimento faccioso, ambição egoísta, eritéia, né? Sabe, aquela rivalidade de querer passar por cima dos outros para se dar bem. Tiago diz: não se glorie disso, katatal shalmai, não finja que isso é sabedoria e não minta contra a verdade. Essas atitudes internas já mostram que a pessoa não tem a verdadeira sabedoria. Exatamente. E o que eu acho fascinante é como o Tiago vai fundo na origem dessa falsa sabedoria. Versículos 15 e 16, ele é muito claro. Ela não vem do alto, não vem de Deus. Pelo contrário, ela é, primeiro, terrena, epigeios, ou seja, focada só nas coisas daqui, limitada a este mundo. Segundo, animal ou natural, talvez não espiritual, seja uma boa tradução para psíquicos, vem só da nossa natureza humana caída, dos instintos, das emoções, sem a direção do Espírito Santo. E terceiro, e aqui é que o negócio fica sério, demoníaca, daimoníodes. Demoníaca. Ele está dizendo que a inveja, a ambição egoísta podem ter uma raiz espiritual maligna mesmo. Isso é muito forte. É fortíssimo. Tiago não mede palavras. Ele traça a origem última dessa sabedoria que é egocêntrica, que causa divisão, até uma influência que se opõe diretamente a Deus.
Basicamente, ele está falando que essa falsa sabedoria vem do que a teologia depois chamou de o mundo, a carne e o diabo. E qual o resultado disso na comunidade? O verso 16 responde na lata: confusão, desordem, instabilidade, acatastásia. A catastásia, a mesma raiz da palavra para o homem de ânimo dobre e para a língua inquieta, né? É a mesma. E além da desordem, vem toda espécie de coisas ruins. Pan, faulon, pragma. Onde reina a inveja e a rivalidade, o resultado é caos, é conflito, é todo tipo de maldade florescendo. Que contraste absurdo com a descrição que ele faz da sabedoria que vem do alto no versículo 17. É uma lista linda de qualidades. Ela é primeiramente pura, agné, a integridade moral na frente de tudo, e depois pacífica, eirínike, cordata ou amável, epeikeis, tratável ou compreensível, talvez dócil, eupeitas, cheias de misericórdia, hélios e de bons frutos, carpo e agatoi, imparcial, adiacritos e sem fingimento, sincera, anipocritos. Uau, é quase um retrato do caráter que a gente busca, né? É um retrato poderoso mesmo do caráter que a sabedoria que vem de Deus produz na pessoa. Pura é a base de tudo. Pacífica ganha um destaque especial vindo logo depois e sendo retomada no fim do trecho. Isso é super importante para a comunidade para a qual Tiago está escrevendo, que parecia cheia de brigas, né, como a gente vai ver no capítulo 4. Amável ou cordata sugere gentileza, aquela flexibilidade boa. Compreensiva ou dócil indica a disposição de ouvir o outro, de não ser teimoso, cabeça dura. Cheia de misericórdia e bons frutos, isso conecta compaixão ativa com as ações concretas que Tiago valoriza tanto. Imparcial e sincera atacam diretamente o partidarismo, a falsidade, a hipocrisia. É um caráter que constrói, que une, que cura. O oposto da sabedoria terrena. Lembra um pouco o fruto do Espírito lá de Gálatas 5, embora o Mu alerte para não fazer uma equivalência teológica exata. E ele fecha essa parte toda com o versículo 18, que soa quase como um provérbio. Ora, o fruto da justiça, carpos de caiosunés, semeia-se em paz para aqueles ou pelos que promovem a paz. Ene irene toispoiusin erenenem. Tem uma questãozinha de tradução aí, né? Mas qual é a ideia central? A ideia central é a justiça, que aqui significa viver de um jeito reto, que agrada a Deus, incorporando todas aquelas qualidades do verso 17. Essa justiça só pode florescer de verdade num ambiente de paz. E mais, esse ambiente de paz é criado ativamente por quem? Pelos pacificadores, aqueles que trabalham pela paz, que promovem a paz, tois poiusin erenene. Lembra do bem-aventurados os pacificadores lá no Sermão do Monte? Sim, Mateus 5:9. Exato. É uma via de mão dupla. A paz permite que a justiça cresça e as pessoas que buscam a justiça, guiadas pela sabedoria divina, são as que criam essa paz. É o resultado concreto, positivo, da verdadeira sabedoria. Bem diferente da desordem e das coisas ruins que a sabedoria falsa gera. Ok, fizemos essa viagem intensa pelo capítulo 3 de Tiago. Se a gente fosse resumir a grande mensagem que fica disso tudo, qual seria? Olha, eu acho que a mensagem central é que as nossas palavras têm um poder gigantesco. Um poder que revela de forma muito profunda o que está lá no nosso coração. E a dificuldade enorme que a gente tem de controlar a língua é um sintoma dessa luta interna que todos nós travamos. E essa luta, no fundo, reflete uma escolha fundamental entre dois tipos de sabedoria. Uma que é daqui da terra, é egocêntrica, é destrutiva e, no fim das contas, tem uma raiz até demoníaca, gerando conflito, caos. E outra que vem de Deus. É pura, humilde, pacífica, cheia de misericórdia, de boas obras e que ativamente constrói a paz e a justiça na comunidade. Nossa fala acaba sendo talvez o termômetro mais sensível para mostrar qual dessas sabedorias está realmente guiando a nossa vida. Pensando nisso tudo que a gente conversou, fica aqui uma reflexão final. Tiago escreveu sobre essa dificuldade imensa de domar a língua, sobre o potencial devastador dela há quase 2000 anos. Como será que essa advertência ressoa hoje?
Numa era de comunicação instantânea, que não para nunca, 24 horas por dia, com redes sociais, com debates online que muitas vezes são tão tóxicos, tão polarizados, com a velocidade com que uma palavra pode se espalhar e ferir tanta gente, será que esse desafio que Tiago colocou de controlar a fala e buscar a sabedoria que promove a paz não se tornou ainda mais complexo, ainda mais urgente nesse nosso mundo hiperconectado de hoje? Fica aí para a gente pensar.